Olá, eu sou o Donizete. Uma frisadeira de chapa. Agora, eu andei vendo alguns vídeos na internet e eu vi uma máquina que faz o serviço da frisadeira de chapa, mas numa configuração que eu não conhecia. Tá? Eu não vou negar para você. Eu não tinha visto ainda uma máquina, né, como se fosse uma roda inglesa. É meio roda inglesa, meio frisadeira. O nome dela, que o pessoal pôs nela, né? Vamos falar, os americanos puseram nela, é tipping wheel. O que é uma tipping wheel? Eu fui procurar traduzir esse nome tipping wheel, wheel de roda, agora o tipping de basculante. Tá? Mas apesar de eu não ter entendido muito, ser bem sincero, não ter entendido muito, eu gostei da máquina. Gostei da configuração e do efeito físico que ele causa na chapa na hora de fazer vinco, na hora de fazer flangeamento, na hora de fazer uma curvação. Eu gostei muito. Vou montar uma agora. E o que eu preciso? O que precisamos, né, para montar uma? Bom, toda oficina, mesmo uma pequena como a minha, né, gera sucata. Né? Então eu tenho alguma coisa aqui e nós vamos vasculhar esse meu estoquinho de material para ver o que é que podemos utilizar para fazer essa frisadeira tipping wheel, meio roda inglesa, meio... Vamos ver o que vai dar isso daí. Bom, em primeira instância, aqui na minha oficina eu já tenho esses dois tubos retangulares, né, que podem já servir para a gente como quadro, né? Eles estão apoiados no meu torninho revólver, coitado, tá desativado, né? Mas já serve para o quadro, já começa a desenvolver o quadro aí. Agora aqui eu tenho uma sucata de aço, um material aqui que, para ser bem sincero, tá entrando na fase do 6x6. Deu 6 meses, não usou. Tem mais 6 meses para ver se usa. Se não usar, vai ter que ir embora. Aqui eu já tenho separado também uma leva de material que vai servir para eu poder fazer o fuso de pressão, né? A roldaninha, os eixos de roldana. Fazendo uma consideração sobre o quadro, essa era a configuração primária quando eu estava pensando em fazer ela de uma maneira comum, como qualquer outra frisadeira, né? Então os dois eixos, né? O quadro simples feito com a estrutura tubular, aqui com, claro, com reforços anti-rigem, né? Para ela não ficar bambando. No entanto, agora mudou. Esse quadro ele vai juntar as características da frisadeira com a de uma roda inglesa. Não necessariamente que ele será uma roda inglesa, como mencionado no início, mas que ele vai ter as condições de trabalhar como se fosse uma. É estranho essa mistura, mas na prática, quando tiver terminada, vai todo mundo entender. Essa é a configuração básica do quadro, estrutura de tubular de 5x5 que eu tenho aqui disponível, né? Então, de primeira instância, é esse que nós vamos fazer. Então, nós vamos cortar essas barras de 80, aqui 75, porque na verdade eu fiz aqui, mas pode passar direto, né? E essa outra aqui com 80. E esse camarada aqui, essa altura aqui, esse vão livre aqui é de 80. O vão livre de 80. E esse outro vão livre aqui 35.
Então nós já temos aqui previsto já a situação. Corpo principal, tronco principal, as peças auxiliares, né? Os agregados que vão na frente para formar a garganta e pés para o chão. Começar a montar e fazer a solda.
Já de imediato eu posso dizer que posso fazer esses reforços sim. Por quê? Eu estou usando o material que eu tenho. O material que eu tenho é um aço de espessura aí de 2, quase 3 milímetros de espessura. Mas o ideal para uma atividade dessa é o mínimo de 6,35, né? O mínimo de 1/4 de polegada. Porque ele vai sofrer com pressão, a passagem da chapa nas roldanas quando estiver montando o castelinho aqui. Então vai precisar de reforço sim. A gente percebe que a flexibilidade ainda é muito grande. Então nós vamos ter que criar aqui reforços, como reforços de cantoneira, aproveitando aquela barra que eu tenho adicional que estava do lado dessa 5x5. Então nós vamos utilizar ela e vamos fazer algumas mísulas para que eu possa reforçar esse quadro, essa seção tubular de 5x5, para que ela não flexione quando a gente estiver passando uma chapa por baixo. Conheço bem a força que essa chapa faz entre as roldanas de uma frisadeira. Então ela tem uma flexibilidade, ela cria uma força muito grande, mesmo em algumas frisadeiras que a gente conhece aí, as populares bead rollers, elas podem ter uma torção muito grande e vamos procurar evitar ao máximo essa torção.
Pois é, o básico do quadro já está aqui. Claro, pode ter alguma alteração. Isso eu já vou fazer pensando com calma. Agora, eu só vou, pelo teste que eu fiz, um teste básico que eu fiz, colocando uma alavanca aqui, eu vi que não está dando rigidez, aquela flexibilidade como eu temia, por causa da espessura do aço que eu estou usando, né? Gostei, achei que ficou legal, né? Mas já no próximo vídeo nós vamos fazer um complemento para ele, que já vai ser o suporte das roldaninhas, né? Tanto o de baixo quanto o de cima. Em cima vai ser fixa, embaixo vai ser como a roda inglesa, para poder dar a pressão. Numa frisadeira comum, você tem o controle de pressão aqui em cima, né? Mas essa daqui eu vou fazer embaixo, como se fosse uma roda inglesa. As duas que eu vi, que eu mencionei no começo do vídeo, a respeito de que eu vi os americanos usarem, ambos, uma tinha embaixo o controle de pressão e a outra tinha em cima o controle de pressão. Quer dizer, isso não faz diferença para nenhuma, tá? No próximo vídeo nós vamos fazer as outras peças dela e vamos comprovar o funcionamento dela.